Hoje vou contar para vocês a história completa da separação e divórcio da Laís e Manuel. O Manuel saiu de casa e a Laís se ferrou. Manuel e Laís são um casal fictício, mas essa história de separação e divórcio se repete em milhares de lares no Brasil. Tenho certeza que você conhece uma história parecida, me conta nos comentários. Laís havia largado tudo para cuidar da família. Deixou para trás a sua carreira e se mudou de cidade ou de país para o Manuel ter uma carreira e um bom salário. Apesar dos muitos anos de casamento e com filhos pequenos, quando o Manuel saiu de casa, ele largou a Laís de mão. Ele não achou que era obrigado a sustentar a sua ex-família, muito menos a sua ex-esposa, descartando a Laís como se ela fosse um nada. Laís se viu sozinha, tendo que pagar as contas de casa, aluguel, comida e tudo sem ter um emprego, sem ter uma carreira e sem ter experiência de trabalho. Laís, apesar dos pesares, conseguiu arrumar um emprego, conseguiu arrumar um sustento, que mesmo pagando pouco, era o começo. Ela se sentiu mais leve e mais feliz, porque Manuel era tão tóxico para ela, ele fazia ela tão infeliz que quando ele saiu de casa, para ela foi um alívio, mesmo apesar das dificuldades que ela teve que passar. Mas Laís não era totalmente santa nessa história não, pois quando você está inserido no ambiente tóxico, você acaba ficando tóxico também. É igual um pão mofado, se está encostado em outro pão, ele mofa o outro pão também. Laís estava agindo de maneira tóxica com o Manuel e ela não gostava disso. Ela não gostava desse tipo de comportamento, dos comportamentos que ela estava tendo. Então, quando a relação acabou, Laís renasceu e conseguiu se redescobrir do que ela gosta e quem ela realmente é. A história do casal começou há 20 anos atrás, quando Laís e Manuel ainda eram jovens e se apaixonaram. Manuel já demonstrava vários sinais de alertas, várias bandeiras vermelhas, as red flags. Ele já demonstrava sinais de agressividade, pois quando estava com raiva, socava a porta do seu quarto. A porta do quarto do Manuel era toda arrebentada. Ele já mentia muito, falava que ia para um lugar, ia para o outro, enganava a Laís o tempo todo. Ele falava que ia para casa dormir, quando na verdade estava em festas com amigos. E a Laís descobria isso não através dele. Uau! Mas Laís era muito jovem, ingênua, estava apaixonada, perdoou tudo. Por amor, né? Mal sabia Laís que os problemas que ela tinha no início do relacionamento seriam os mesmos motivos que levariam à separação no final do relacionamento. Manuel nunca mudou. É claro que as mentiras continuaram. E como eu disse, essas características que Manuel apresentou no início do relacionamento foram gatilhos para o fim do relacionamento com Laís. Laís terminou o casamento sabendo que o Manuel foi o grande amor da vida dela. Mas ela também sabia que, a longo prazo, era melhor terminar esse relacionamento tóxico que estava fazendo tanto mal para ela. Laís, foi ela que entrou com um pedido de divórcio. E isso durou muito tempo, mais de ano. Foi suficiente para deixar a Laís desgastada nessa batalha judicial. A briga pela pensão das crianças foi desgastante, pois Manuel não queria pagar o que as crianças precisavam para viverem bem. No meio do caminho, Manuel fez uma proposta de separação de pensão, mas quando Laís aceitou, Manuel mudou de ideia e voltou atrás na própria proposta, reduzindo assim a pensão das crianças. Só coube a Laís aceitar a situação. E Manuel só não reduziu mais ainda a pensão das crianças porque Laís disse que por menos, sem essa ajuda financeira, ela teria que voltar para a casa dos pais dela, levando as crianças juntas. E assim, Manuel moraria numa distância de 13 horas até a casa das crianças, ou seja, perderia o contato com os filhos. Nesse 1 ano de briga pela pensão, Manuel cortou o acesso da Laís ao dinheiro que eles tinham guardado juntos.
Como eu disse antes, deixando a Laís completamente na mão, porque ela estava contando para as pessoas tudo o que ela estava passando. Laís foi proibida de falar qualquer coisa nas redes sociais. Laís sofreu violência patrimonial. Quando, no momento que ela estava sem acesso ao dinheiro dela por direito e sem o emprego, Manuel passou a cobrar recibo de qualquer migalha que ele mandava para ela. Como uma vez que ele mandou R$20 para botar de gasolina no carro e pediu o recibo. O carro e a gasolina eram para levar as crianças na terapia. Com a redução da pensão e o salário de atendimento ao cliente, que era o que a Laís tinha, Laís não conseguiu manter o carro para levar os filhos na terapia. Ao fim de 1 ano de brigas, Laís finalmente assinou o papel da separação. Laís finalmente recebeu metade do dinheiro, o dinheiro que era dela e estava com Manuel. Quer dizer, parte disso, porque uma grande parte Manuel escondeu para não dividir com elas. Ele, alguns anos atrás, comprou bitcoins e disse que não tinha mais. E como bitcoins não é algo que na justiça você consegue reaver, consegue provar, Laís engoliu essa. Meus amigos, Manuel escondeu o dinheiro da Laís. Laís acabou ficando com 1/4 do que tinham juntado nos últimos 20 anos. Apesar de todas essas dificuldades, pessoas maravilhosas apareceram no caminho da Laís para ajudá-la. Os pais da Laís, amigos e até mesmo um novo amor, que sem o apoio dessas pessoas, Laís não teria conseguido passar por essa. Não teria conseguido passar por esse momento tão difícil na vida da mulher, que é se separar. Laís é muito agradecida pelas pessoas que apareceram no caminho dela e pelos ensinamentos que ela obteve com essa jornada. O que não matou a Laís, a fortaleceu. E para vocês que estão sempre perguntando, eu quero saber a versão dele. Deixa eu te contar a versão dele. O Manuel achou que a Laís fosse correr atrás dele e implorar para ele voltar para ela. Ele não imaginou que a Laís fosse ser uma mulher forte e seguir a vida dela sem ele. Ela é muito abusada de fazer isso. Como ela ousa, seguir a vida dela sem ele? Ele achou que a Laís não fosse capaz, muito menos que a Laís fosse conhecer outra pessoa. Quando ele começou a desconfiar que a Laís tinha um outro homem na vida dela, depois de muitos meses separados, ele começou a ficar mais agressivo com a Laís. E foi nesse momento que ele começou a desconfiar que a Laís já tinha passado para outra, que ele começou a esconder dinheiro dela, que era dela por direito. E o Manuel começou a fazer violência patrimonial. E o Manuel ficou muito irritado quando a Laís deu entrada no divórcio. É isso, pessoal. O homem ficou mordido, Manuel ficou mordido, porque a Laís seguiu o caminho dela e resolveu pedir o divórcio. Nessa história da Laís e Manuel, um pedacinho da história aconteceu com uma amiga minha, o outro pedacinho da história aconteceu com outra amiga minha, mas eu recebi muitas mensagens de mulheres que passaram por vários pedacinhos dessa história que eu contei, juntei tudo numa história só e trouxe para você. E tenho certeza que você conhece alguém que passou por alguma dessas coisas que eu contei hoje aqui. Não conhece? Me conta aí nos comentários, porque, se tiver mais histórias de Laís e Manuel, eu gravo um outro vídeo contando o que aconteceu com você. Quer dizer, o que aconteceu com a Laís e o Manuel. É isso, gente. Separação não é fácil, só quem passou por isso entende. É a mesma coisa que ter filho ou ter filho atípico. Só quem tem, entende. Também quero agradecer você que ficou até o final desse vídeo e quem faz parte dos clubes dos canais, porque você ajuda a manter esse canal. Muito obrigada a todo mundo que me deu apoio no momento mais difícil da minha vida, assistindo os meus vídeos.
e participando do Clube dos Canais, até mesmo deixando um comentário e o seu like você ajuda. Meu muito obrigada a todo mundo que está aqui comigo nessa jornada. E agora esse canal vai começar a ficar mais alegre, com histórias mais felizes, mas a separação é uma coisa que fez parte da minha vida, então ainda vou falar sobre isso. O meu beijo grande e muito obrigada mais uma vez.